que eu, você e todo mundo que a gente conhece tem pelo menos um pouquinho de DNA alienígena? Vocês já pararam para pensar o motivo pelo qual as escolas ensinam tão pouquinho sobre a primeira e mais avançada civilização humana? Especialmente pelo fato de que essa civilização criou coisas que a gente usa até hoje, como por exemplo o nosso calendário baseado nas fases da Lua e os sistemas de irrigação. Então por que será que a gente aprende tudo sobre todos os povos da Mesopotâmia? Menos os sumérios, hein? O que será que eles têm pra esconder da gente? Com certeza é porque eles não querem que você descubra a verdade. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua destruidora de paradigmas favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o povo sumério. Vocês sabem, toda segunda-feira aqui no canal é dia de vídeo sobre ufologia, mas Carol, o que tem a ver a historinha do cara lá da Mesopotâmia com essa ufologia? Você segura aí que já conto. Vocês sabiam que os sumérios foram o primeiro povo que realmente falou uma língua? Ah, e mais importante, eles foram a primeira civilização a deixar documentos, informações para civilizações posteriores. Mas então, se eles contribuíram tanto para a humanidade, por que será que a gente não fala sobre eles nas escolas para as crianças? Bom, certamente é porque se a gente tivesse que contar mesmo o que eles fizeram e o que eles eram e o que eles descobriram, nós teríamos que recontar a história da origem do homem, nós teríamos que recontar a história da origem da humanidade e inclusive teríamos que recontar as origens da vida neste planeta. Enquanto os arqueólogos continuam pesquisando e continuam tentando traçar uma origem exata para a civilização humana, aqui está o que foi traduzido dos manuscritos dos sumérios sobre a origem da vida na Terra. Em 1849, um arqueólogo britânico encontrou 14 tábuas com manuscritos dos sumérios. Elas foram encontradas na região onde hoje em dia é o Iraque. Até os dias de hoje, essas tábuas são as escritas mais antigas da civilização. E elas datam do século 24 a.C. Essas escrituras se referem a um pai de todos os começos, uma espécie de criatura de inteligência suprema vindo do céu. Em outras palavras, um extraterrestre. As duas primeiras tábuas explicam como eles vieram e quando eles vieram. A tábua de número 3 explica como eles criaram a raça humana e explica também como a raça humana foi manipulada geneticamente por esses seres. O que conclui então que o ser humano não evoluiu de maneira natural. Inclusive, as tecnologias que os sumérios utilizavam naquela época, que são coisas que a gente utiliza até hoje, também foram presentes desses homens que vieram do céu a essa civilização. De acordo com essas tábuas, há 440 mil anos atrás, esses seres vieram do céu em suas naves e aqui na Terra apenas existiam animais não domésticos, animais selvagens. Os únicos animais que tinham o DNA mais parecido com o DNA do humano era o nosso ancestral, o macaco Rhesus. Esses seres eram chamados de Anunnakis, que traduzindo da língua deles para nossa língua, seria seres que vieram do céu. Os Anunnakis então eram habitantes de um planeta bem distante chamado planeta Nibiru. De acordo com essas tábuas, esse planeta entra no nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eles descreviam um planeta Nibiru com o mesmo diâmetro da Terra e muito abundante em óxido de ferro, que faz com que seus rios e lagos fossem vermelhos. De acordo com essas tábuas, a atmosfera no planeta Nibiru começou a deteriorar, o que fez com que seus habitantes começassem a procurar em outros planetas materiais para poder desintoxicar a sua atmosfera. E para restaurar essa atmosfera, então, os Anunnakis precisavam de um material que na Terra tinha bastante, o ouro. Ah, e aqui vão algumas informações bem importantes sobre o ouro para complementar e para vocês entenderem o porquê eles precisavam disso. Vocês sabiam que existem nanopartículas dentro do ouro que podem restaurar a camada de ozônio? Ela restaura a molécula
de ozônio. O ouro tem a propriedade de diminuir a radiação, e esse é um dos motivos pelos quais a NASA utiliza painéis de ouro nas estações espaciais e nas antenas que vão para fora do planeta. Embora a NASA ainda não esteja certa da quantidade de planetas que existem no nosso sistema solar hoje, existe uma enorme especulação sobre duas órbitas em específico que carregam uma enorme massa em seu entorno. Em outubro de 2017, a NASA publicou um periódico, uma espécie de artigo sobre esse tal desse planeta. E existem 5 linhas de raciocínio diferentes que levam a crer que no nosso sistema solar existam 9 planetas, que exista esse tal de planeta 9. E também existe um grande potencial para que seja descoberto mais um planeta no nosso sistema solar. E, dadas as informações das tábuas dos sumérios, eles acreditam que esse planeta seja o planeta Nibiru. Percebam também que nas imagens dos Anunnakis, eles sempre são retratados segurando uma pinha na mão, o que remete à nossa glândula pineal, que é o vídeo de 6 de janeiro. Então, se você ainda não assistiu, vai assistir que você vai entender o que eu estou falando. Percebam também que nas imagens que os sumérios fizeram dos Anunnakis, eles aparecem sempre com relógios de pulso, muito similares inclusive com os quais nós utilizamos hoje. Tecnologia óbvia que não existia há milhares de anos atrás. De acordo com as tábuas, os Anunnakis vieram para a Terra e criaram minas de ouro, a quais eles chamavam de Eridag. E essas minas eram chefiadas pelo líder do povo Anunnaki chamado Enki. Só que esses seres, esses Anunnakis, eles não eram os únicos seres extraterrestres a estarem aqui na Terra naquela época. Juntamente com eles, eles trouxeram outros seres chamados Edidi. E eles eram escravos dos Anunnakis trabalhando nas minas, na extração de ouro. E essa mesma história contada pelos sumérios também é contada pelo povo babilônico no século XV, alguns anos mais tarde, o que leva a crer que os sumérios não estavam mentindo, não. Depois de alguns séculos de exploração, o povo Edidi cansou de ser escravo e se rebelou contra os Anunnakis. E aí houve uma grande onde a grande maioria da população Edidi foi dizimada. E daí, eles não tinham mais Edidi para trabalhar nas minas de ouro. Sendo assim, o líder supremo de Nibiru denominou ao seu filho Enki, que vivia aqui na Terra, tipo Dom Pedro, sabe? Que foi pro Brasil. Então, tipo isso. Ele designou então que o Enki manipulasse ali uma raça de ser humano, ou seja, modificasse geneticamente os seres humanos para que eles ficassem mais fortes e pudessem trabalhar nas minas de ouro. Com isso, criaturas foram feitas em laboratório e o resultado, nós, o Homo sapiens. A gente é o sapiens sapiens, né? Mas é um antes de nós, o Homo sapiens. Ou seja, um ser híbrido entre o Homo erectus e Anunnaki, o Homo sapiens. As tábuas chamaram esse primeiro homem híbrido de Adamo. Qualquer semelhança com Adão é mera coincidência, hein? Nem falei nada, imagina eu cometer essa blasfêmia. Nunca. Os Homo sapiens recebiam como pagamento dos Anunnakis pelos seus trabalhos nas minas, educação e informação. E eles ensinaram aos Homo sapiens muitas coisas, muitas tecnologias que eles utilizavam na época, e inclusive umas que a gente utiliza até hoje. Esses primeiros humanos criados pelos Anunnakis, eles eram estéreis, só que devido à demanda nas minas de ouro, eles tiveram que remanipular, o que causou uma superpopulação de humanos, e alguns Homo sapiens foram expulsos ali da Suméria. Tipo aquela história lá, quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, sabe? Eu não sei onde eu li essa história, mas eu sei que já existiu em algum lugar. As crianças nascidas dessa nova raça de seres humanos híbridos eram chamadas de Nefilins. Não sei se vocês já ouviram esse nome, mas é bem comum. A cada 3.600 anos, então, o planeta Nibiru completava sua órbita e passava perto da Terra. Só que quando ele passava perto da Terra, ele causava uma enorme destruição na Terra, por causa da quantidade de massa que esse planeta possui. Existe uma outra referência desse planeta Nibiru que foi encontrada no livro de um monge na Escócia. E esse monge denominou o planeta Nibiru como o Grande Destruidor, ou seja, existem várias referências desse planeta na nossa existência. As tábuas sumérias descrevem um evento cataclísmico
cataclísmico de quando o planeta Nibiru se aproximou da Terra. Ela descreve que pontos negros apareceram no Sol e campos eletromagnéticos foram expelidos do Sol em direção à Terra. Sendo assim, por causa do aumento da temperatura, o gelo começou a derreter. E, obviamente, começou a inundar tudo, o que ficou conhecido na época como o Grande Dilúvio, que eu também já vi em outra história, mas não me lembro onde. Com essa inundação, a grande maioria dos Anunnakis fugiram da Terra. E para preservar os seus bichinhos de estimação, eles construíram arcas, barcos enormes, que ficaram flutuando na Terra por vários meses até que essa água toda secasse. Que também é outra história que não sei onde vi, talvez naquele filme lá, Arca de Noé. Já assistiram? É bem bom. É com a Hermione. Ondas enormes cobriram a Terra e submergiram a primeira cidade Anunnaki do mundo, que fica localizada no local onde hoje é o Golfo Pérsico. A história do Grande Dilúvio, ela é descrita não só na Bíblia, mas em todas as civilizações mesopotâmicas e não mesopotâmicas do planeta. Amostras de gelo coletadas na Groenlândia no ano retrasado, em 2017, mostraram que os níveis de água eram pelo menos 425 pés mais baixos do que são hoje, o que leva a crer que o Grande Dilúvio realmente aconteceu. As construções Anunnakis, elas eram alinhadas com as estrelas, bem como as construções egípcias. Todo mundo sabe que as construções das pirâmides do Egito, elas apontam para a estrela polar, da mesma maneira que as pirâmides que tem em Marte também apontam, o que leva a crer que tudo é um grande mapa estelar. Antes de irem embora, os Anunnakis ensinaram aos sumérios a estabelecerem monarquias, padrão que é mantido até hoje pela família real britânica, por exemplo. E o mais interessante de tudo, eles ensinaram a nobreza a manter o sangue puro, ou seja, somente se casando com quem também era RH negativo, que é aquele famoso sangue azul, também conhecido como Royal Blood, ou até sangue dos deuses. E essa tradição é mantida até hoje. Mantida pela família real britânica, pelas 13 famílias Illuminatis e os Merovingians. Vocês têm alguma dúvida de que essas famílias que praticamente manipulam a vida no planeta Terra, elas são crias dos Anunnakis? Porque eu não tenho. E que eu, você e todo mundo que a gente conhece tem pelo menos um pouquinho de DNA alienígena? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sempre pedem para eu falar dos Anunnakis aqui no canal. E também existem pessoas que utilizam essa palavra Anunnaki, sem saber o que estão falando, como uma maneira de assustar as pessoas. Ai, cuidado, eles são Anunnakis. Não, querido, todo mundo é, tá? Não sei se tá focando aqui. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, toda segunda-feira tem vídeo sobre esse assunto aqui no canal, sobre assuntos alienígenas, extraterrestres, documentos, cover-ups. E eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Goodbye!